Algumas verdades são como veneno. Uma vez ingeridas, elas corroem a alma, deixando apenas o oco, o inumano. Há lugares esquecidos, tão distantes do sol e da lógica, que a própria realidade parece se contorcer, sussurrar segredos antigos na escuridão. E foi num desses lugares que um homem, com a inocência de quem apenas buscava mapas, encontrou o abismo. Não o abismo da terra, mas o abismo que nos olha de volta, o que mora além. Era para ser só mais um trabalho. Arthur, um cartógrafo jovem, mas já cansado da exatidão estéril do seu ofício, aceitou mapear uma costa esquecida, cheia de falésias e lendas. O lugar se chamava Porto Esquecido, e o nome por si só já era um mau presságio. A pequena vila, incrustada num fiorde rochoso, vivia sob um manto perpétuo de névoa, tão densa que parecia ter peso, um cheiro salgado e mofado que nunca abandonava a pele. Quando Arthur chegou, o ar estava pesado, carregado não só de umidade, mas de um silêncio opressor. Não era o silêncio da paz, mas o de algo à espreita, observando. As ruas eram estreitas, as casas de madeira escura com janelas que pareciam olhos vazios. Os poucos moradores que se aventuravam a sair, arrastavam os pés com uma lentidão quase cadavérica, os olhos fixos num ponto distante, como se a névoa lhe sussurrasse visões que Arthur, ainda em sua sanidade, não podia conceber. Havia um tom acinzentado na pele de todos, uma melancolia que parecia enraizada no próprio solo, na própria água que bebia. Ninguém o cumprimentou, ninguém sorriu. Apenas um velho, com uma barba rala e olhos turvos, um rosto talhado pela brisa salgada e pela idade, murmurou ao passar, com uma voz áspera como areia: a névoa canta à noite. Mas ninguém ouve, porque não quer ouvir. Arthur ignorou, atribuindo a loucura da solidão e ao isolamento. Como ele era ingênuo, cego às sombras que já se alongavam. Seu alojamento era uma casinha de pescador abandonada, com cheiro de salitre e mofo, e um rangido constante do vento nas venezianas. A primeira noite foi de um sono perturbado. Sonhos sem forma, cheios de cores que não existiam e geometrias impossíveis. Ele acordou suando frio, com a sensação de ter estado em um lugar vasto e gelado, e um zumbido estranho nos ouvidos, como o sussurro de mil vozes submersas. No dia seguinte, ele mergulhou nos velhos mapas da região, seu ponto de partida. Foi ali que as primeiras rachaduras da sua realidade começaram a aparecer. Os mapas antigos, alguns pergaminhos fluidos que datavam de séculos, mostravam inconsistências bizarras, quase desafiando a razão. Falésias que mudavam de lugar sem explicação, ilhas que surgiam e desapareciam entre uma edição e outra, e uma certa formação rochosa no litoral, que em alguns documentos parecia ter uma forma diferente, quase alienígena. Não era natural, era angular demais, simétrica demais para ser obra do vento e da água. Quase como uma arquitetura submersa, uma ruína inconcebível, distorcida pela imprecisão dos velhos cartógrafos ou por uma incompreensão de algo que os olhos humanos não deveriam registrar. Ele tentou rir da ideia, mas o incômodo se instalou profundamente em sua mente. E o zumbido, que ele inicialmente atribuiu ao cansaço ou à exaustão dos seus nervos, não foi embora. Pelo contrário, parecia pulsar com um ritmo lento e inexorável do mar, uma nota grave e constante, de fundo, que agora ele percebia que nunca parava. Com o passar dos dias, a névoa, antes uma simples condição climática, se tornou uma companhia quase consciente. Ela entrava pelas frestas de sua janela, beijava o rosto de Arthur com um sopro gelado, e às vezes, ele jurava, assumia formas fugazes, como mãos espectrais estendendo-se para ele. Ele passava horas na costa, com seus equipamentos de medição, a bruma envolvendo-o como um sudário, tentando conciliar a paisagem real com as antigas representações. Foi então que, num crepúsculo de chumbo e sal, ele viu um farol. Um farol antigo, decrépito, de pedra escura e musgo, quase engolido pela névoa e pela vegetação rasteira que o envolvia como tentáculos, mas estranhamente ausente de todos os mapas modernos que possuía.
Como podia uma estrutura tão imponente desaparecer por completo da memória e da cartografia oficial? Era como se o mundo tivesse se esquecido dele intencionalmente. Ou, pior, quisesse esquecê-lo, ocultando um segredo incômodo. A curiosidade, um veneno lento, o levou até lá. O ar lá dentro era pesado, estagnado, com um cheiro metálico, de maresia podre e algo mais, algo indefinível, que arranhava a garganta. A lanterna estava quebrada, os vidros estilhaçados, e o mecanismo enferrujado gemia sob o peso do tempo. No chão, em meio à poeira milenar e a teias de aranha, que pareciam véus antigos, ele encontrou um diário. Capa de couro puído, páginas amareladas e úmidas, com a caligrafia de um homem desesperado. Pertencera ao último faroleiro, Elias Thorne. No começo, as anotações eram rotineiras, sobre o clima inconstante e as viagens esporádicas dos poucos barcos que ousavam se aventurar por aquelas áreas. Mas aos poucos, o tom mudava, mergulhando numa espiral de terror e desespero. 17 de março, a névoa está mais densa esta semana. O canto do mar parece diferente. 2 de abril, o zumbido. Sinto na cabeça, não é o vento, é agudo mais profundo. 12 de maio, as formas na névoa, juro que vi, não são navios, são ângulos impossíveis, eles se movem. 30 de junho. Os sonhos, eles me visitam, lugares frios, escuros. A voz do abismo chama, Elias está ouvindo. As últimas entradas eram um caos de rabiscos, símbolos que Arthur não reconhecia e frases desconexas. Não há luz que possa dissipar a escuridão que vem de dentro. Eles observam a grande mente, os cantos dos mortos. Nada disso é real, nada. A última página terminava com uma mancha escura, parecendo sangue seco, e uma única palavra gigantesca, distorcida. Onde Arthur sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio do ar. O zumbido nos seus ouvidos se intensificou, quase sincronizado com as batidas aceleradas do seu próprio coração. As palavras de Elias Thorne, tão cheias de uma loucura quase poética, ecoavam na sua mente. Seria a loucura de um homem isolado, consumido pela solidão do mar. Ou um registro fiel de uma verdade terrível, uma revelação que o oceano guardava. Ele começou a ver as coisas de outra forma. A névoa não era apenas um fenômeno meteorológico. Ela parecia ter vida própria, movendo-se com uma intenção sinistra, ora recuando para revelar, ora avançando para ocultar, como uma cortina que se abria e fechava sobre um palco obscuro, onde forças antigas operavam. Ele tentou falar com os moradores sobre o farol, sobre Elias Thorne, sobre as estranhas inconsistências nos mapas, mas eles apenas o olhavam com olhos vazios, desprovidos de vida, ou desviavam o rosto, como se a mera menção trouxesse um mal indizível. Um deles, um velho pescador com o rosto marcado por um sem fim de tempestades, apenas balançou a cabeça pesadamente e murmurou, sua voz arrastada como as ondas na praia. Não procure o que a névoa esconde, forasteiro. Há coisas que o mar guarda, e é melhor que lá permaneçam esquecidas. O conselho veio tarde demais. Arthur já estava preso, as correntes invisíveis da curiosidade e do pavor já o prendiam ao destino daquele lugar. Seus próprios sonhos se tornaram uma extensão horripilante do diário de Thorne. Ele via paisagens lunares, desertos de pó estelar sob céus de um roxo doentio, e estruturas monolíticas de proporções ciclópicas que desafiavam a gravidade e a própria geometria euclidiana. Sentia uma pressão constante na mente, como se algo imenso e antigo estivesse tentando forçar sua entrada em sua consciência, distorcendo sua percepção do tempo e do espaço de maneiras que ele mal conseguia registrar ao acordar. As formas angulares dos mapas antigos não pareciam mais imprecisões de cartógrafos primitivos. Pareciam, agora, avisos, sinais desenhados por mãos que haviam visto demais. Ele começou a desenhar suas próprias anotações, seus novos mapas, misturando as coordenadas geográficas precisas com os símbolos incompreensíveis de Elias Thorne.
que agora lhe pareciam estranhamente familiares. As linhas retas em sua régua pareciam se curvar em sua visão, as medições se tornavam fluidas, a realidade descolava-se pouco a pouco. O cheiro de mofo e salitre da casa se misturava com um odor doce, mas metálico e rançoso, que parecia vir do próprio ar, da própria substância da névoa. E o zumbido, o zumbido. Agora ele sabia que não estava apenas nos seus ouvidos, não era uma perturbação externa. Estava na sua cabeça, era uma melodia disforme, um coro de vozes inumanas cantando uma canção de aniquilação para a sua alma. Seguindo as pistas fragmentadas do diário e suas próprias intuições, agora guiadas por uma compulsão que ele não compreendia, Arthur rumou para uma parte da costa que nenhum mapa moderno sequer insinuava. Um ponto cego na cartografia da humanidade. Era um emaranhado de rochas escarpadas, negras e pontiagudas, engolido por uma névoa tão espessa que a luz do dia mal penetrava, transformando o mundo em um vazio cinzento. O ar era gélido, pesado, e o zumbido aqui era ensurdecedor, não mais uma nota de fundo, mas uma vibração que parecia ressoar diretamente nos seus ossos, no seu crânio. E então ele a viu, ou melhor, ela se revelou a ele, emergindo das profundezas da névoa e das águas escuras e imóveis de uma enseada secreta. Estava uma estrutura colossal, uma massa de terror e fascínio. Não era de pedra, não era de metal. Era algo que parecia desafiar a categorização, feito de uma substância que a mente humana não podia processar. Sua superfície era de um preto abissal, com um brilho oleoso e iridescente, um jogo de cores mutáveis que dançavam na escuridão. Era coberta por entalhes que não eram palavras nem imagens, mas complexos padrões geométricos que se moviam e se rearranjavam sutilmente, como se tivessem vida própria, como se fossem as inscrições de um alfabeto impossível. Era como se a própria estrutura respirasse, um monstro primordial adormecido por eras. O zumbido era mais forte aqui, não mais um som audível, mas uma pressão insuportável na mente, uma inundação de pensamentos alienígenas que não eram seus, uma torrente de horrores cósmicos. Arthur sentiu sua consciência se expandir e se contrair de forma dolorosa, uma sensação de vertigem cósmica, de quebra de barreiras. Ele caiu de joelhos na areia úmida e fria, as mãos arranhando a terra, o corpo tremendo incontrolavelmente, como se cada fibra de seu ser estivesse rejeitando a realidade que se desdobrava diante dele. A estrutura pulsava com uma luz interna, fraca e constante, mas de uma cor que não deveria existir, um azul petróleo profundo e sinistro que parecia devorar a luz ambiente, um vácuo de cor. De repente, sem aviso, uma abertura se manifestou na superfície da estrutura. Não era uma porta física, forjada por mãos ou máquinas, mas uma espécie de véu transparente, uma rasgadura na própria textura do espaço-tempo. Arthur olhou através dela, com um horror que paralisava sua alma, e o que ele viu não pode ser descrito em palavras humanas, nem concebido por qualquer mente sã. Era um vazio preenchido com estrelas frias, mas dispostas em constelações impossíveis, formando padrões que quebravam qualquer lógica celestial. E entre elas flutuavam formas vastas como galáxias, entidades de uma escala e incompreensão que dilaceraram sua mente. Elas não tinham olhos, mas Arthur sentiu, com uma certeza aterrorizante, que estava sendo visto. Não com curiosidade ou malícia, não com fome ou ódio, mas com a indiferença absoluta de um oceano, olhando para uma gota d'água, para um grão de poeira. Ele sentiu o vasto e antigo poder pulsando na estrutura, uma consciência colossal, despertando lentamente de um sono de eras geológicas. Aquilo que Elias Thorne chamara de a voz do abismo, não era uma voz no sentido humano, mas a própria mente de algo que dormia nas profundezas do tempo, e agora, por um breve e terrível momento, estava semi-desperta, consciente. Arthur compreendeu tudo, não com a lógica humana, que já se desfazia, mas com uma intuição brutal e esmagadora que penetrava até a medula de sua alma. Ele entendeu que a humanidade era menos que poeira estelar,
um flash insignificante numa existência de proporções que sequer podíamos sonhar. Entendeu que o universo era um lugar frio, vasto e indescritível, um vazio colossal, e que nas suas sombras espreitavam coisas que fariam de nosso medo mais primal um mero riso de criança, um sussurro esquecido. O zumbido se tornou um grito ensurdecedor em sua cabeça, um coro de vozes que não eram vozes, mas a própria tessitura da realidade se desfazendo, o tecido da existência se rasgando. Sua mente se estilhaçou em mil fragmentos de terror e compreensão. A imagem daquelas formas inomináveis, daquele abismo de vazio e indiferença, se gravou em sua alma para sempre. Ele não era mais Arthur, o cartógrafo, o homem que buscava mapas. Ele era apenas um recipiente para o horror, uma casca vazia, preenchida com a compreensão de sua própria insignificância, de sua própria inexistência. Ele caiu, seus olhos vidrados fixos no véu iridescente, que agora parecia se fechar lentamente, engolindo os terrores de volta à sua dimensão, para um sono que poderia ser apenas um breve descanso. Semanas depois, Arthur foi encontrado a quilômetros de Porto Esquecido, cambaleando pela estrada poeirenta, a pele pálida como a de um cadáver e os olhos arregalados, fixos em um terror que nunca mais o abandonaria. Ele estava balbuciando, palavras sem sentido, que se perdiam ao vento. Seus mapas, antes tão organizados, estavam abandonados e espalhados ao redor, agora preenchidos com rabiscos insanos, símbolos estranhos e desenhos cada vez mais precisos da estrutura na enseada, de formas que distorciam a perspectiva, de estrelas que brilhavam onde não deviam, em constelações que nunca poderiam existir. Ele não conseguia formar frases coerentes, apenas fragmentos de uma verdade insuportável. O canto ele sonha e nós somos o sonho, e quando ele acordar, era tudo o que conseguia sussurrar, com uma urgência desesperada que roía sua garganta. Ele foi levado, internado em uma instituição, e nunca mais recuperou a sanidade. Seus médicos, limitados pela compreensão humana, atribuíram seu estado a um colapso nervoso causado pelo isolamento e pelo trauma. Mas a verdade era mais sombria, infinitamente mais terrível e assustadora. A mente de Arthur havia se aberto para algo que deveria permanecer oculto para sempre, e ela não conseguiu suportar a revelação do vasto e indiferente universo. Porto Esquecido continua lá, envolto em sua névoa eterna, guardando seus segredos. O farol decrépito permanece, silencioso, e a estrutura na enseada bem, ela continua submersa, invisível para os olhos que não estão dispostos a ver, inaudível para os ouvidos que não querem ouvir o zumbi. Mas ela está lá, e o que ela guarda, o que ela ainda sonha nas profundezas, indiferente ao destino de qualquer mente que ouse espiar através do véu. Porque algumas coisas, meus amigos, são vastas demais para a nossa compreensão, e é melhor que assim permaneçam, para a nossa própria sanidade. Você nunca sabe o que pode estar esperando, bem no limite da sua visão, um mero sussurro além da névoa.